Irmãos em Cristo, nós estamos aqui de novo, eu, Robson, Elmiro, para a gente fazer o segundo vídeo aí dessa série Querigma. Lembrando que o primeiro vídeo foi aquele que abordamos a questão sobre o amor de Deus. Nós falamos que Deus nos ama pessoalmente. E hoje a gente vai abordar o segundo tópico, que fala sobre o pecado. A gente vai fazendo uma partilha aqui, na verdade, né? Nesse lugar tão belo que nós estamos hoje aqui. Então a gente vai começar, vamos pegar a Bíblia, né? Para a gente não esquecer a palavra de Deus. A gente deve usar também outras fontes, no caso, o Novo Catecismo da Igreja Católica. Lembrando que esse trabalho aqui não é um trabalho catequético, a gente só está fazendo um trabalho do primeiro anúncio. Então o Elmiro vai ler uma primeira passagem aqui, para a gente ir logo direto ao assunto, e depois a gente vai fazer os comentários, tá ok? Romanos 3, 23. Todos pecaram e estão privados da glória de Deus. Se Deus nos ama tanto, por que algumas coisas acontecem na nossa vida? Por que nós provocamos sofrimento no mundo? Para nós, para aqueles que amamos, para os nossos semelhantes. Se Deus ama, por que Ele permite tudo isso, né? Se Deus existe, por que existe o mal? Se Deus ama, por que existem problemas? Como se a existência de Deus privasse o ser humano da sua liberdade. É como aquele filho que às vezes solta da mão do pai, né? E quer andar por conta própria, toma uma topada, arrebenta o dedão do pé, né? Sangra, dói, se fere e quer colocar a culpa no pai porque o filho, por iniciativa própria, começou a querer andar. De um lado, a gente vê também o homem que tenta por conta própria ir se descobrindo. E do outro, a gente vê que muitas das vezes, quando o homem tenta se descobrir como ser capaz, ele comete determinados erros. Qual é a grande questão aí? É o homem querer caminhar sem Deus. Exatamente. Por que o pecado entrou no mundo? Eu não cometi esse pecado original, mas quando a gente pega lá em Gênesis, né, com Adão e Eva, claro que ali tem toda uma linguagem metafórica, uma linguagem figurada para expressar que o gênero humano é que cometeu o primeiro erro, que foi de se privar justamente dessa presença de Deus. Ele quis tomar a iniciativa própria e ir contra a lei divina. É o que às vezes a gente fala assim, que Deus se distancia de nós porque pecamos. Aqui a passagem de Paulo diz assim, estamos privados da glória de Deus, porque a glória de Deus é o homem santo, é o homem são, o homem com saúde, certo? Mas o amor de Deus, ele não abandona. Nós falamos no vídeo anterior, né, isso, que mesmo que a gente peque, Deus continua nos amando. E o próprio São Paulo, em outra passagem, vai dizer, quem nos separará do amor de Deus? Mas o amor de Deus, ele precisa ser correspondido. Para quê? Para que a glória de Deus se manifeste em nós. E essa glória só se manifesta em nós quando a gente tenta solucionar a questão do pecado, que ofusca essa glória, que ofusca o poder de Deus em nós. Na verdade, o pecado é a origem de todos os males, como diz a própria palavra. Então, a gente fica questionando a Deus, até muitas vezes culpamos a Deus de algumas consequências do nosso livre-arbítrio ou das nossas atitudes. Queremos culpar a Deus quando na verdade o grande problema é o pecado que entrou no mundo, não por vontade de Deus, mas a gente sabe quem é o autor do pecado, que lá em Gênesis já mostrava a serpente, que é a personificação do mal, que era um anjo, um querubim, né? E pecou. E a gente não sabe porquê, né? Mas entrou a questão do orgulho, quis se fazer igual a Deus. Ele introduziu justamente isso no mundo. O homem que
muitas das vezes ele quis fazer a sua própria vontade e não fazer a vontade de Deus. Isso. E a partir dessa liberdade achou que poderia tomar qualquer decisão. Deus não nos abandonou. Quando ele falou para Adão e Eva, ele falou assim, ó, não comereis daquele fruto. Ele deu uma lei, ele deu uma ordenação. Então, podereis comer de qualquer fruto, menos daquele. Inclusive da árvore da vida, né? É qualquer fruto. Deixou de comer da árvore para comer da árvore que não podia. Não é que é ilícito ao homem conhecer o bem e o mal. Mas, na verdade, o fruto dessa árvore significa que o ser humano poderia deliberar o que é bom e o que é mal. Ou seja, o ser humano poderia escolher ou determinar o que é bom e o que é mal. Só que isso é ilícito, porque isso cabe a Deus, que criou todas as coisas, né? Então o pecado, na verdade, é querer fazer as vezes de Deus. Determinar o que pode e o que não pode. A nós cabe reconhecer isso. Eu não posso fazer isso porque está escrito numa lei eterna, numa lei da natureza, e se eu fizer eu vou estar desrespeitando essa lei. Eu vou estar criando uma desordem. Até quando a gente entra dentro dessa temática do pecado, muitos ficam perguntando, questionando o que é o pecado. Então, nós temos aqui o novo catecismo da Igreja Católica, que ele vai dizer justamente para a gente o que é o pecado. O pecado é a falta contra a razão, a verdade e a consciência reta. É uma falta ao amor verdadeiro para com Deus e para com o próximo, por causa de um apego perverso a certos bens. Fere a natureza do homem e ofende a solidariedade humana. Foi definido como uma palavra, um ato ou um desejo contrário à lei eterna. Nós sabemos que não podemos fazer algo e mesmo assim fazemos. Sabemos que aquilo vai provocar o mal e mesmo assim fazemos. É engraçado que você não precisa nem de ter uma lei escrita para saber sobre essa lei. Exato. É uma lei que já é intrínseca, está em nós. Então, todos nós temos essa capacidade de discernir o que é certo e o que é errado, né? A não ser que se trate de uma criança, né? Na sua ingenuidade, na sua falta de maturidade, mesmo que seja de maneira superficial, mas nós temos essa capacidade. É uma lei que já foi gravada em nossos corações, em nossas almas, né? Então, você pecar contra essa natureza também é pecado. Exato. Né? Porque às vezes a gente poderia até ter essa desculpa. Ah, mas eu não sabia disso. Eu desconhecia dessas leis. Ué, se você passar no fogo, você não sabe que vai se queimar? Deus imprimiu isso no homem, no coração do homem. Né? Até muitas das vezes na busca do próprio divino. Isso. Isso, o Papa João Paulo II, você fez lembrar isso. Numa exposição, ele disse assim, muito simples: pecado é procurar a Deus onde ele não se encontra. Aí, como o ser humano ele é um ser espiritualizado, então a nossa tendência é buscar a Deus, é ir em busca da nossa felicidade, de ir em busca daquilo que nos completa. E o que nos completa é Deus. O que o pecado nos faz? O pecado faz com que a gente se afaste disso, ele cria uma barreira, né? Uma imagem muito bonita que uma vez eu ouvi do pecado, que é como se um pai estivesse ensinando o filho a escrever. Então ele pega na mão do filho, junto com o lápis, e vai desenhando as letras. Por enquanto, a letra vai saindo bonita, porque é a vontade do pai que está movendo a mão do filho. Mas aí o filho começa a ter confiança, começa a querer fazer sozinho. Aí ele começa a fazer força também, só que o pai está segurando, né? E a força do pai contra a força do filho, começa a sair o garrancho. Esse garrancho, metaforicamente, é que seria o pecado, porque a gente quer passar pela vontade de Deus, passar pela força de Deus, né? E aí não vai dar certo, porque são duas forças contrárias. E Deus, porque Ele nos ama, Ele não nos tira, não vai contra a nossa liberdade, né? Ele respeita a nossa liberdade. Só que o mau uso dessa liberdade é que nos leva ao pecado. Vamos pegar lá em Lucas 18. Lucas 18, 9, 14.
Então, reconhecer esse pecado é fundamental. Sim. Reconhecer que somos pecadores. É o que São Paulo falou lá nos Romanos. Todos nós pecamos, todos nós somos pecadores. E lá em Lucas, Deus vai nos falar justamente isso. Jesus contou esta parábola. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu, o outro publicano. O fariseu de pé orava assim em seu íntimo: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros, ladrões, desonestos, adúlteros, nem como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e pago o dízimo de toda a minha renda. O publicano, porém, ficou à distância e nem se atrevia a levantar os olhos para o céu, mas batia no peito dizendo: Meu Deus, tem compaixão de mim, porque sou pecador. Eu vos digo, este último voltou para casa justificado, mas o outro não. Então, aquele que se reconhecia mísero, pecador, que reconhecia a sua incapacidade diante de Deus para resolver os seus problemas em relação ao próprio pecado, esse saiu justificado, enquanto o outro não. O outro só colocava as observações das leis, né? Por uma questão ritualista, tradicionalista, porque fazia parte da cultura, né, de determinados grupos, de determinadas religiões. Cumpria, na verdade, a letra da lei, né? O espírito dela, o sentido dela ficava para lá, né? Ficava para depois. A letra pela letra, a lei pela lei, né? Isso. Então, muitas das vezes não vinha realmente de um arrependimento verdadeiro, uma né? contrição, De se colocar realmente diante de Deus como um pecador e reconhecendo as falhas, né? A gente vai se colocar diante de Deus nessa condição de pedintes, Isso. de suplicantes. E justamente, Deus do alto da sua misericórdia, quando olha o coração que está quebrantado, que reconhece que errou, que reconhece que pecou, que busca se reconciliar, ele abraça esse coração, ele traz para si, né? Então, nesse caso, o pecado, ele é para nós também meio paradoxo, é também instrumento de misericórdia, porque eu vou experimentar a misericórdia de Deus quando eu me reconheço pecador, né? Está lá no precônio pascal, quando a gente celebra na Páscoa. Ó feliz culpa de Adão. Feliz por quê? Porque não é que o pecado seja necessário para que Deus nos ame, mas é como que ele foi como uma porta para que nós experimentássemos de maneira mais poderosa a misericórdia de Deus. Porque a nossa vida cristã, ela não deve ser baseada no pecado. O pecado não é o centro da vida cristã. O pecado dificulta a nossa vivência cristã. Mas reconhecer que Deus é amor, automaticamente faz com que a gente reconheça em nós o problema. Se aproximando de Deus, reconhecendo que eu preciso de Deus, a gente começa a superar o pecado. Claro, o pecado vai existir, enquanto a gente viver, ele vai estar presente do nosso lado, é como o joio e o trigo, né? Lá no final, Deus vai separar o joio do trigo, vai separar o que presta e o que não presta. Mas enquanto isso não acontece, a gente vai ter que viver nessa dualidade. O pecado sempre vai existir, a gente vai lutar contra o pecado, né? Isso que é bonito, porque muitas das vezes a gente vai cair por nossas falhas, por nossas fraquezas, né? E o bacana, o bonito, é que Deus está sempre estendendo a mão para a gente quando a gente pede a ajuda, a misericórdia dele, né? E aí Jesus deixou algo tão belo, tão bonito na igreja, o sacramento da reconciliação, a confissão dos pecados. Jesus, ele é tão maravilhoso, tão misericordioso, que ele sabia que a gente não teria essa capacidade de nos mantermos o tempo todo de pé, porque nós somos realmente falhos. Como ele fala, né? O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Nós somos fracos, nós somos falhos. E precisamos constantemente nos voltarmos para Deus e suplicar na sua misericórdia, né? Então, cair no pecado e reconhecer isso faz parte da nossa vida, da nossa caminhada. O que eu não posso fazer
se manter nesse pecado ou se manter caído. Isso. É uma tentação muito grande, porque a gente reconhece o pecado em nós, reconhece que pecamos e se afasta, se esconde de Deus, sabe, porque acha que Deus não vai me perdoar, acha que eu não tenho jeito, nada disso. O sacramento da reconciliação, na verdade, é uma celebração de alegria, porque eu vou me reconciliar, eu vou me reencontrar com aquele que eu sei que me ama, ele está de braços abertos. Se eu procuro para me reconciliar, então eu não preciso procurar o sacramento da reconciliação triste, acabrunhado, porque é o único tribunal que a gente senta e se acusa e é absolvido. É absolvido, né? A chancela de Deus lá, ó, através da igreja, né? É tão maravilhoso isso, né? Então, o que mais a gente pode falar? Deus é maravilhoso. Então, busque a Deus, busque se reconciliar com Deus, busque a confissão, busque o seu padre, reconheça-se pecador, reconheça-se falho. Na missa, nós fazemos isso, o nosso próprio ato de contrição, bate no peito e diz, né? Pequei por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço aos meus irmãos que orem por mim. Isso é muito lindo. A igreja, ela nos ensina, né? Ela nos mostra o caminho, e o caminho é Jesus. Até o próximo vídeo, fique com Deus e até lá. Grande abraço, Deus é bom.